Uma coisa que constantemente acontece nos campos de futebol é xingar o juiz, inclusive até a mãe dele. E após acontecer um erro de arbitragem, então xingar o juiz é fato comum, fato corriqueiro nos campos de futebol. Eu quero saber e passar para vocês o meu ponto de vista a respeito se é indenizável ou não o fato do torcedor xingar não só o juiz, como também até a mãe dele. Existe alguns entendimentos de alguns juízes de que isso não é indenizável, porque o xingamento faz parte ali do ambiente. Mas existe outros juízes, já existe julgamento de que não, devido a um erro de arbitragem, ao arbítrio e à análise do torcedor, não lhe dá no direito de xingar ele, xingar a mãe dele. Então, o árbitro, num só instante, ele tem de observar, constatar, interpretar, julgar e punir ou absolver um atleta. E isso não é fácil e não é qualquer pessoa que consegue fazer isso bem. Além de tudo isso, ainda tem que estar aguentando alguém no ouvido dele, sentado, xingando ele, e inclusive a mãe dele, que às vezes já nem está mais nessa terra. Então, existem entendimentos que, por exemplo, quando se compra um ingresso para assistir um jogo de futebol, há aí um relacionamento comercial, um contrato entre o torcedor, que é o consumidor, e também os responsáveis pelo futebol, que seriam ali os prestadores do serviço ou até mesmo os fornecedores. E há uma pergunta: será que o consumidor seria obrigado a ficar ouvindo palavrões, xingamentos e até brigas? Então os juízes eles têm trabalhado muito com essas situações. Inclusive os dirigentes e técnicos eles costumavam ir a programas esportivos em que ofendiam a equipe de arbitragem e dificilmente eram punidos. Houve mudança na lei e tem mudado também os entendimentos e os julgamentos dos juízes. Ultimamente estão surgindo as condenações em favor dos árbitros. Então, contra os jogadores, a lei já é clara, tem previsão, inclusive de suspensão, por exemplo, de 1 a 4 partidas para o atleta que reclamar por gestos ou palavras contra as decisões da arbitragem ou ainda algum desrespeito ao árbitro e os assistentes do árbitro. Também, por exemplo, quando o assistente estiver saindo ou o árbitro estiver saindo e o atleta ofender moralmente qualquer um deles, há previsão legal de punição, de suspensão de 2 a 6 partidas. Isso está na lei. Então tem previsão também de punição, isso na lei, para o jogador que xingar o árbitro ou os seus assistentes após a partida, quando o trio de arbitragem já estiver saindo ali do vestiário ou mesmo saindo do campo. Então tem que tomar muito cuidado, você que é jogador e também a pessoa que está como consumidor vendo aí um jogo de futebol. Entre vários exemplos, eu cito aqui o exemplo do Júnior Baiano, o jogador Júnior Baiano, que foi condenado pela 14ª Vara do Rio de Janeiro a pagar uma indenização no valor de R$ 35.000 para o árbitro Wagner Tardelli por haver xingado ele e feito ali algumas insinuações, alguns gestos de roubo após ter sido expulso do campo de futebol, daquele jogo. Então, como advogado, eu aconselho você que gosta aí de um futebol, você que é um atleta, no calor ali do momento, ou mesmo no apoio à torcida, tomar muito cuidado no uso das palavras, nas ofensas. Pode ser que o juiz, o árbitro, não goste, te processe e aconteça de cair a demanda na mão aí de um julgador que nem é muito fã de futebol e mande você pagar a indenização.